As pessoas corriam, tentando desesperadamente escapar à enorme e implacável multidão de zombies. Apenas 3 homens, os últimos sobreviventes, corriam pelas ruas e becos escondidos. Desmontavam, mordendo a cada segundo, tentando não cair nas garras dos mortos-vivos. O apocalipse zombie tinha se espalhado por todo o mundo naquela época, e as ruas, parques e outros locais públicos estavam cheios de mortos. Estes 3 homens eram os heróis que restavam, lutando pelas suas vidas naquele pesadelo. O homem gritou de medo. Por que é que este jogo era tão realista? O homem de branco grita imediatamente para o homem parar de lutar e simplesmente fugir. Passado um tempo, conseguem correr para uma das casas, onde não havia absolutamente nenhum zombie. Então, um deles manda os outros estarem quietos. Ao mesmo tempo, outro jogador começou a aparecer perto deles, tendo concluído o download da informação em poucos instantes. Os 3 homens que estavam no edifício ficaram imediatamente assustados, pois não esperavam que um zombie aparecesse ao lado deles na mesma sala. Um deles gritou que não havia zombies naquele local e disse que o sistema era mau. O segundo homem disse que o bug apareceu imediatamente após o lançamento e que o jogo era péssimo. O líder ordenou que não deixassem o zumbi gritar e que o matassem rapidamente. O zumbi em si era um dos outros jogadores, que também era humano. O seu nome era Lin Yang, e por algum motivo era um zumbi comum. O sujeito ficou surpreendido por ter acabado acidentalmente no mundo do jogo. O sistema saudou Lin Yang, dizendo que estava a completar a missão principal e que não poderia sair do jogo até a completar. Lin Yang não fazia ideia do que estava a acontecer, e porque não conseguia sair do jogo para trocar de roupa. Também não sabia qual era a sua missão. Nesse momento, aqueles 3 homens avançaram contra o sujeito com as suas armas. Os homens começaram imediatamente a espancar o sujeito, que gritou porque o estavam a atacar e porque não se sentaram e discutiram tudo. Mas, de fora, não percebiam nada do que Lin Yang estava a dizer. Lin Yang olhou imediatamente para a sua missão e entrou imediatamente em choque, pois a sua missão era descobrir a verdade sobre o surto do vírus e detê-lo. O sujeito praguejou, perguntando-se quanto tempo duraria a sua missão principal. O sujeito começou a gritar para ser dispensado daquele jogo, e que também não pretendia jogar mais. Nesse momento, um dos homens perguntou como é que um zombie de baixa patente poderia saber que precisava de proteger a cabeça. A partir destas palavras, surgiu na mente de Lin Yang a esperança de que compreenderiam que ele era um humano. O homem disse que os irmãos finalmente perceberam que ele não era um zumbi. Mas um dos homens exclamou imediatamente que, se tivesse percebido bem, o zombie poderia ser um monstro de elite e que o seu sistema não estava atualizado, razão pela qual não o registrou. O homem esfaqueou imediatamente Lin Yang com uma faca. Os jogadores continuaram a atacar o zombie, Lin Yang, repetidamente. O líder disse que os monstros de elite tinham muitos objetos de valor, por isso deviam matá-lo e ficariam ricos. Lin Yang, entretanto, protegia-se dos ataques com as mãos e pensava que os homens não percebiam nada, e que ele era apenas um zombie comum. Mas depois Lin Yang apercebeu-se de um fato. Naquele momento, não sentia absolutamente nada, apenas aquela dor. O sujeito perguntou-se se o zumbi não tinha sentimentos. Imediatamente após se aperceber disto, a janela do menu principal apareceu à frente de Lin Yang. O sujeito pensou que não era de admirar que os ataques dos homens contra ele fossem ineficazes. O sujeito tinha 3 capacidades naquele momento, o que era uma vantagem. O homem de óculos esfaqueia o zombie na perna com uma faca. E Lin Yang exclama imediatamente que, se ele não ripostar, eles vão ultrapassar todos os limites, certo? Os seus olhos brilharam. Os homens começaram a correr, porque o zombie estava a falar alto e os outros iriam ouvi-los. Lin Yang estende imediatamente a mão aos jogadores, e suave e esperançosamente, diz que podem simplesmente conversar. De facto, visto de fora, tudo parecia ameaçador e assustador, como se o zombie os quisesse matar. Depois disso, uma janela vermelha surgiu em frente a Lin Yang, notificando-o de algum tipo de alerta. Avisava-o para tomar nota de que o seu nível de fome tinha atingido 50%, e quando a sua fome estivesse abaixo dos 25%,
perderia os sentidos. O sistema informou ainda que, para que Lin Yang saciasse a sua fome e aumentasse o seu nível para 40%, precisava de capturar algumas presas. O sujeito ficou chocado, pois em breve desmaiaria de fome. Imediatamente, percebeu que a sua força tinha aumentado. O rosto de Lin Yang fica imediatamente sério, e ele diz que não houve zombes na escolha da profissão, e que aquele sacana convidado o enganou. Isso aconteceu há algum tempo. Lin Yang estava parado algures entre as pessoas. O sujeito pensava que só podia ficar a observar os outros a jogar e que seria melhor ir embora. De repente, um homem desconhecido correu para ele. O homem desconhecido era estranho e, sem hesitar, entregou um livro com uma capa cor de vinho e um capacete de realidade virtual nas mãos de Lin Yang. O sujeito não percebeu nada e, depois de olhar em redor com as suas coisas, percebeu que não se tratava de um livro, mas de um jogo. Poucos momentos depois, o homem que lhe dera as coisas desapareceu. O sujeito decidiu tentar jogar o jogo Mundo Zombie, que o homem lhe tinha oferecido. Ele pensou que poderia tentar jogar de graça. Lin Yang pensou em como jogar aquele maldito jogo e que primeiro deveria encontrar comida para não desmaiar tão cedo. O sujeito suspirou cansado, caminhando em direção a algum lugar. Mas depois apareceram zombies à sua frente. O tipo assustou-se ao perceber que aqueles jogadores tinham sido devorados por zombies. Começou imediatamente a gritar para os zombies olharem mais de perto, e que também era um zombie, como todos eles, e não um humano. O tipo percebeu que, quando a porta fosse trancada, se tornaria um cadáver. Imediatamente após se aperceber disso, o sujeito percebeu que deveria lutar pela sua vida. Deu imediatamente um soco na cara do zombie, percebendo que agora todos os zombies seriam agressivos. Mas depois os zombies começaram a atacar outro zombie. Lin Yang decidiu aproveitar este momento maravilhoso e saiu a correr da sala em que se encontrava. O tipo achou que os zombies já eram demasiado realistas, e isso era nojento. Lin Yang correu alguns metros e viu um enorme edifício com um cartaz Supermercado Haukelai à sua frente. O sujeito percebeu que precisava mesmo de comer. De acordo com as regras, os zombies atacariam primeiro e, com o tempo, haveria cada vez menos pessoas, e a capacidade de luta aumentaria. Depois de comer, Lin Yang percebeu que quando os zombies estivessem com fome, atacariam os da sua própria espécie. Achou que precisava de 10 pontos para se desenvolver e que deveria melhorar a qualidade. Mas como poderia ganhar experiência? Lin Yang lembrou-se imediatamente que os novos jogadores da raça humana podiam partilhar informações, mas o rapaz, sendo um zombie, teria de descobrir tudo sozinho. Se não completasse a missão, não conseguiria sair do jogo. Esse era o início do pesadelo. Mas depois o estômago de Lin Yang roncou alto, e pensamentos obsessivos de desejo por carne surgiram na sua cabeça. O sujeito não percebia como é que ainda podia ter fome se tinha acabado de comer. A saliva escorria-lhe da boca de fome. A cabeça do menino começou a doer porque o sistema continuava a dizer que tinha 30% de fome. O sistema informou o menino que só poderia comer carne para saciar a sua fome. Lin Yang não percebia onde poderia encontrar esta carne. Lin Yang virou imediatamente a cabeça e viu zombies que podia comer. Sabia que tudo o estava a incomodar, pois o jogo era muito estranho por ser realista. Sabia que deveria encontrar alguém sozinho, pois caso contrário, seria muito perigoso. A mente de Lin Yang gritava constantemente que queria carne. Então, o sujeito repara num zombie solitário e percebe que precisa de o apanhar enquanto tem hipótese. Dá imediatamente uma investida rápida contra o zombie, correndo primeiro para atacar. Lin Yang morde o ombro do zombie e obtém imediatamente o que queria: a carne preciosa. Em resposta, o zombie que o sujeito atacou também o mordeu no braço esquerdo. Começou a gritar para que aquele filho da puta parasse de o morder. E assim que Lin Yang tentou atingir o zombie na cabeça, ouviu imediatamente o som dos seus próprios ossos a serem esmagados. O sujeito conseguiu escapar do zombie para uma distância segura. Decidiu imediatamente verificar os sinais do zumbi. Descobriu-se que este zombie tinha indicadores muito mais elevados do que Lin Yang. O sujeito ficou imediatamente horrorizado com o facto. Percebeu que, como era de esperar,
O zumbi não se importava minimamente com as tentativas do sujeito para o matar. Lin Yang percebeu que, como não conseguia derrotar o zombi, deveria fugir dele o mais rapidamente possível. Imediatamente, virou-se para ver o quanto tinha corrido. Lin Yang disse que, como esperado, com o primeiro nível de agilidade, a sua corrida estava muito mais lenta. Lin Yang pensou que o zombi não o culparia por ser tão lento, pois só queria carne. O sujeito pensou logo em preparar um verdadeiro banquete para si próprio. Passado um bocado, Lin Yang preparou todos os artigos de que precisava e mais um pouco. Imediatamente, limpou o suor do rosto com as costas da mão e expirou. Tinha uma faca na mão, e o próprio homem estava pronto para ganhar um pouco de comida. Lin Yang atirou imediatamente a faca à cabeça do zombi, seguida de frigideiras, conchas, panelas e outros utensílios de cozinha. Mesmo assim, o zumbi aproximava-se do sujeito. Lin Yang sabia que estava na hora de terminar. O zombi tropeça imediatamente nas facas de talho amarradas e cai com estrondo numa montanha de clipes de papel pontiagudos. Lin Yang, ao mesmo tempo, aproxima-se do monstro e brande o machado que tinha encontrado antes contra ele com toda a força. O zumbi foi derrotado. Lin Yang cai imediatamente no chão, esfregando a testa de cansaço. O sujeito arranca um pedaço de carne do cadáver zombi e é imediatamente tomado por uma sensação de nojo. Mas depois percebe que tudo aquilo é um jogo e que a carne são apenas dados. O sujeito tapa o nariz e pensa que a carne sabia pior do que a tofu estragado e mal cheiroso. Mas depois Lin Yang foi tomado por uma sensação que não compreendia. Devia ser a sensação de saciar a sua fome animal. Percebeu que este tipo de estratificação era simplesmente maravilhoso. A sua fome voltou a 100. Lin Yang coçou o queixo e começou a pensar que os zombies pareciam estar a impedir os outros de desfrutarem da sua comida em paz. Ao mesmo tempo, o sujeito agarrou com força a perna de um zombi pesado e atirou-o em direção aos outros zombies, gritando que podiam comê-lo. Aproveitando a oportunidade, Lin Yang começou a correr o mais rápido possível. Foi uma ótima ideia. O sujeito desviara a atenção do zombi desta forma para outra presa, um zombi já morto. Assim que Lin Yang conseguiu escapar por uma distância razoável, correu imediatamente para uma das salas do centro comercial e caiu no chão, dizendo que estava muito cansado. O sistema estava a notificar o jogador Lin Yang naquele momento para estar mais atento. Lin Yang ouviu com mais atenção, pois o sistema notificou-o de que o sujeito tinha acabado de comer um membro da sua própria espécie, pelo que tinha adquirido canibalismo. Ele também recebeu uma recompensa. O sujeito ficou surpreendido, pois tinha realmente adquirido uma habilidade. Olhando para o ecrã do sistema, Lin Yang disse que, se tivesse estes 10% de dano desde o início, não teria de se esforçar tanto para matar apenas um zombi. O sujeito suspira fundo. Lin Yang deita-se imediatamente no chão e diz que também ganha pontos de experiência ao matar os da sua própria espécie. Por isso devia ter usado a inteligência. Assim, não teria de esperar muito para que o seu nível subisse. Nesse preciso momento, Lin Yang ouviu um som que definitivamente não era de um zumbi. O sujeito ouviu vozes a dizer que havia muita comida naquele local e poucos zombies. Então, outra pessoa disse que não havia nada para esperar, pois poderiam matar os zombies rapidamente e eles reabasteceriam os seus mantimentos. Também estavam quase a completar a missão e não se podiam dar ao luxo de cometer um erro. Mas depois, Lin Yang olhou mais atentamente e reparou que um dos jogadores tinha uma arma de fogo. O sujeito estava com medo que o inimigo fosse demasiado forte. Ao mesmo tempo, os jogadores reuniram-se perto da escada que levava ao topo. O líder do grupo de jogadores disse-lhes que ficaria com os Derry, e os restantes deveriam seguir o plano e recolher recursos. O homem pediu ainda que se calassem e que se encontrariam no mesmo local dentro de 10 minutos. Lin Yang viu duas lindas raparigas através do vidro, escolhendo os mantimentos que iriam levar. A morena mostrou imediatamente à irmã que tinha encontrado comida. Mas a loira respondeu de imediato que não podiam levar aquele produto, pois era muito calórico. A morena suspirou tristemente de imediato, ao que a irmã respondeu que a mala tinha uma capacidade limitada e que só era possível levar uma. Lin Yang invejou as raparigas naquele momento,
pois elas podiam comer snacks para repor as suas reservas de energia, enquanto ele só podia comer aqueles zombies mal cheirosos. Lin Yang fingiu imediatamente ser um zombie e começou a espiar os outros jogadores. Um dos jogadores perguntou se era verdade e se precisavam de chamar um grupo de NPCs para partilhar os recursos. O segundo respondeu de imediato que o rapaz deveria pensar no futuro, pois estava a jogar a versão beta e que o soldado tinha claramente uma missão secreta. Se aumentassem a sua confiança, ele dava-lhes a sua arma. Lin Yang não ficou nada contente com o resultado, pois, se os jogadores tivessem uma arma na fase inicial, seriam demasiado fortes, e se tivessem de sobreviver como zombies, parecia que apenas estes três não poderiam receber armas. Mas depois todos ouviram um som estranho. Acontece que as duas raparigas que estavam na loja estavam presas, rodeadas de zombies. A loira estava a abraçar a irmã e a gritar para os zombies não se aproximarem. Mas depois a rapariga é atingida por um homem de óculos, que lhe grita para se calar. Porque se estes desgraçados atraírem zombies, ele vai usar as raparigas como isco. A mais nova, que estava por perto, começou logo a chorar e a tremer de medo. O homem perguntou quem é que a rapariga pensava que era, se tinha o direito de olhar para ele daquela maneira. Mas eis que o líder do grupo, que era militar, surge por trás do homem de óculos. Agarra imediatamente a mão do homem, torce-a e diz que não sabe o quão perigoso é lá fora. Pergunta-lhe também se tem alguma coisa na cabeça, porque só criou problemas a todo o grupo. Imediatamente depois disso, outros jogadores correm para eles, perguntando-lhes se enlouqueceram. O soldado diz que não tinham tempo para isso agora, e que não podiam esperar ali, por isso precisavam de se preparar para invadir. Ele saca imediatamente da sua faca. Ao mesmo tempo, Lin Yang estava parado na esquina, ouvindo atentamente. Pensou que, para além daquele soldado, mais ninguém tinha uma arma normal, pelo que poderia facilmente vencê-los. Mas depois soou o alerta do sistema. Ela disse a Lin Yang para ter em conta que ele tinha desencadeado a missão secundária Fraco Intimidado, pelo que deveria garantir a segurança das duas raparigas na loja e matar aqueles que as ameaçavam. Lin Yang não percebia como é que ele, sendo um zumbi naquele momento, deveria salvar os NPCs. A recompensa pela missão era a confiança dos alunos. O sujeito não percebia qual era o benefício da confiança dos NPCs. Mas depois, Lin Yang lembrou-se do que o tipo tinha dito antes, porque ao aumentar a confiança, o jogador podia obter alguns itens úteis, como armas ou algo do gênero. O tipo percebeu que talvez houvesse algum significado na confiança. Lin Yang começou imediatamente a caminhar por entre a enorme multidão de zombies, pedindo aos seus irmãos que o deixassem passar. O sujeito ficou surpreendido ao ver que os recém-chegados sabiam utilizar as formações e que aquele militar era um excelente líder. O sujeito decidiu testar as suas capacidades de combate. Empurrou imediatamente um dos zombies que estavam ao lado deles. Um deles conseguiu decapitá-lo de imediato com apenas um golpe. Lin Yang percebeu que aqueles jogadores eram bastante capazes e que seria difícil derrotar os zombies de baixa inteligência. Mas depois Lin Yang teve a ideia de que, se todos estes jogadores estavam a trabalhar em equipa agora, por que não tornar-se também um tanque para não sofrer tanto dano? O tipo gritou imediatamente que podia proteger a todos. Lin Yang agiu imediatamente e pegou na faca que os jogadores atiraram ao zombie ao seu lado. Disse que atirar facas era perigoso de qualquer maneira. E assim, Lin Yang conseguiu bloquear com sucesso todos os ataques dos jogadores. Nesse momento, um dos jogadores ficou confuso ao perceber que havia algo de errado com o zombie, que era Lin Yang, e gritou para os outros terem cuidado. O próprio Lin Yang parecia assustador, pois o seu corpo estava coberto de facas e ferimentos. O homem de camisola amarela concluiu que Lin Yang estava aparentemente a proteger todos os outros zombies dos ataques dos jogadores. O soldado gritou para os outros que, como aquele zombie era inteligente, devia ser atacado primeiro. De imediato, todos os jogadores começaram a atacar Lin Yang com várias armas como facas e machados encontradas no local. O sujeito apercebeu-se que tinha sido identificado e percebeu que a espada tinha um dano limitado e as pedras não causavam qualquer dano. Lin Yang compreendeu que, se os jogadores lhe ferissem a cabeça, ele morreria completamente.
Os jogadores que atacaram Lin Yang foram completamente incapazes de o atingir. Um deles ficou furioso e avançou imediatamente, espetando a faca diretamente em Lin Yang. Descobriu-se que era um truque do sujeito. O militar que estava por perto gritou para o homem com a faca não sair do edifício e regressou rapidamente. Mas Lin Yang conseguiu imediatamente esquivar-se facilmente do golpe do homem. No mesmo instante, o homem com a faca atacou um zombi aleatório no meio da multidão. Só então percebeu que tinha cometido um erro enorme. O homem começou a ser devorado por outros zombis, enquanto Lin Yang dizia que o inimigo nunca se devia zangar sem motivo. Lin Yang só precisava de matar mais um e subiria de nível. O soldado gritou para os outros jogadores se afastarem dos zombies, pois o sangue desperta os zombies e torna os seus ataques mais fortes. Então, um homem ao lado do soldado gritou horrorizado por todos aqueles zombies serem demasiado realistas e que estava demasiado assustado. O homem de amarelo disse que os zombies não eram reais e que não deveria ser cobarde, pois seria difícil para ele no futuro. Mas depois um dos zombies arranca a arma, um machado, ao homem de amarelo. O soldado saca da arma a alta velocidade e dispara diretamente na testa do zombi. O zombi cai imediatamente. O soldado manda os outros pegarem nas armas e levantarem-se. Continuou dizendo que só lhe restava uma bala e que viria buscá-lo mais tarde, pelo que todos deveriam trabalhar com ele. O soldado tenta imediatamente atingir Lin Yang, mas falha e mata outro zombi. O sujeito agradece imediatamente aos seus companheiros. O soldado diz aos jogadores que estavam por perto que aquela era a sua oportunidade. Lin Yang diz que, infelizmente, todos estavam ocupados com ele, pelo que a formação dos jogadores foi interrompida. Lin Yang, com um movimento rápido e hábil, morde o ombro de um dos jogadores que se tentava defender dos zombies que ameaçavam a sua vida. Agora, o sujeito ganhava mais um ponto de experiência. O mesmo sujeito foi imediatamente atacado pelos monstros que se encontravam na área. O próprio Lin Yang escondeu-se algures ao lado e começou a esperar pelo momento certo para atacar os jogadores sobreviventes, como um militar ou um homem de t-shirt amarela. E assim que o militar se distraiu, Lin Yang correu na sua direção, vindo das sombras. Mas imaginem a surpresa do tipo quando, em vez de morder o soldado mais forte, morde o tipo de camisola amarela. Ele imediatamente o pontapeia em direção aos outros zombies. O tipo de camisola amarela começa logo a gritar que, mesmo que morram, podem renascer em breve, e que só precisam de um jogador para completar a missão, pelo que todos devem proteger esse soldado. Outro homem é imediatamente pontapeado, caindo em cima de Lin Yang. Mata-o imediatamente, e o sistema avisa-o que o tipo tem pouca vida restante. Além disso, após a morte, não pode renascer nem sair do jogo. O tipo começa logo a xingar Lin Yang, dizendo que o jogo é muito idiota. O soldado gritou imediatamente para o homem que estava no escafandro que era um soldado e que não precisava de qualquer proteção. A estas palavras, o homem respondeu mandando-o calar e entregando-lhe a arma. Lin Yang pensou que a melhor solução para ele agora seria esconder-se algures. Mas, mesmo atrás de Lin Yang, aparece um homem de óculos, gritando para que este monstro estúpido morra, porque por causa dele, o chefe deles morreu. O rapaz certamente não esperava algo assim, por isso foi apanhado de surpresa. A lâmina da faca passou imediatamente por cima da cabeça de Lin Yang. O miúdo pensou no que tinha feito de errado se estava destinado a morrer ali. O miúdo não aceitou morrer assim. Parou imediatamente a lâmina da faca com as mãos, pensando nas tarefas. Descobrir a verdade sobre o surto do vírus e impedir a sua propagação. Tinha também a missão de salvar duas estudantes. Lin Yang praguejou imediatamente pensando que ele não dava a mínima para todas aquelas missões idiotas. O gajo só queria sobreviver naquele inferno zombi. Esfaqueou imediatamente o homem que o atacou primeiro. Lin Yang desmaiou imediatamente de exaustão. O sistema disse ao sujeito para prestar atenção ao facto de que as condições de evolução tinham sido cumpridas e a sua barra de saúde tinha sido totalmente restaurada, pelo que tinha de escolher a direção da evolução. Lin Yang expirou imediatamente de alívio e todo o seu corpo começou a brilhar de verde. Ele estava realmente curado. Depois de expirar,
O rapaz disse que era muito bom que finalmente conseguisse evoluir, porque ficaria mais forte. Lin Yang começou imediatamente a escolher qual a direção a seguir na evolução. Mas depois surgiu um aviso de que o sujeito perderia a consciência durante a evolução. E o processo em si demorou 10 minutos. Lin Yang percebeu imediatamente que a evolução era equivalente ao suicídio para ele agora. Lin Yang decidiu que precisava de adquirir mais experiência e arriscar. Achava que os atributos dos jogadores estavam equilibrados, mas a sua força não era tão elevada como a dele, que era um zombie. Enquanto aumentasse a sua agilidade, talvez não evoluísse. E então, Lin Yang aumentou a sua agilidade e agora estava muito rápido. Agora o sujeito parecia estar a voar, não a correr. Nesse momento, aproximava-se do soldado e do sujeito de escafandro. E só então o soldado se apercebeu que o seu adversário zombie tinha aumentado a sua agilidade. O soldado saltou imediatamente e preparou-se para atacar Lin Yang. Gritou que o alvo do zombie era ele, por isso os outros deveriam ir embora. Lin Yan interrompeu imediatamente o ataque de faca do homem com a mão e disse que chegou mesmo a tempo. Lin Yang morde imediatamente o soldado com força. E agora, com um movimento rápido, o sujeito já está perto das duas raparigas que deveria salvar na missão. Ele agarra-as imediatamente nos braços e carrega-as para um local sem lâminas. Enquanto Lin Yang fugia com as duas raparigas aos ombros, o rapaz ouviu os gritos altíssimos do sujeito no mergulhador que conseguiu sobreviver. Lin Yang sabia que não tinha nada com que se preocupar agora, porque aquele sujeito iria atrair a atenção de todos os zombies. Lin Yang pontapeou imediatamente uma porta e trouxe duas raparigas para dentro. O rapaz pensou que o feito estava consumado, e felizmente, as raparigas não foram atacadas enquanto gritavam, pelo que a sua tarefa foi concluída. Lin Yang correu imediatamente para algum lugar atrás das caixas e abriu o menu do sistema. Pensou que agora poderia evoluir com calma, mas depois o tipo percebeu que as suas evoluções eram as raças mais baixas. O rapaz esforçou-se mesmo tanto para isso? Lin Yang decidiu que iria morder o programador do jogo até a morte. Imediatamente começou a gritar para que o maldito jogo o libertasse e que queria ir para casa. A rapariga atrás dele começou a chorar de medo, chamando pela irmã. Ela consolou-a. Imediatamente, um aviso apareceu no menu, pedindo ao jogador Lin Yang que tivesse cuidado ao escolher a direção da evolução pela primeira vez. Lin Yang pensou que o homem forte iria obviamente aumentar a sua força, e o estratega enquadra-se na categoria militar. Mas ambas as direções também têm as suas vantagens, por isso foi difícil para o rapaz escolher. E então, Lin Yang espicaça a evolução do comandante, percebendo que a escolha era muito difícil. O rapaz começa imediatamente a ser trespassado por uma dor intensa, e um brilho vermelho começa a emanar dele. As meninas começam imediatamente a gritar de medo, observando aquela imagem estranha. O sistema notificou de imediato o jogador Lin Yang para prestar atenção ao facto de ter escolhido capitão. Antes de se desligar, o jogador pediu ao jogo que não se esquecesse de lhe dar uma recompensa. A evolução começou em apenas 10 segundos. A morena virou-se imediatamente para a irmã, perguntando por que é que o zombie tinha ficado subitamente quieto. A isto, a assustadora respondeu que não sabia exatamente por que é que aquilo tinha acontecido, mas que deveriam ter sido mais cuidadosas. A mais velha decidiu que estava na altura de agirem. Ela reparou numa arma não muito longe delas, na forma de um cano enferrujado. As meninas passaram por Lin Yang, que já começava a recuperar o juízo. A morena perguntou à irmã se precisavam de fazer aquilo, ao que esta recebeu a resposta de que sim, caso contrário, não teriam saído dali. A morena reparou imediatamente que Lin Yang tinha acordado. O sistema notificou que a confiança das raparigas em zombies tinha aumentado 5%. O rapaz pensou, como poderia ver as características de personagens não jogáveis? E que essa era realmente a sua nova capacidade. Lin Yang abriu o menu do sistema e percebeu que esta habilidade era difícil de ser obtida pelos jogadores comuns, pelo que precisava de ver o que mais tinha mudado. Reparou que todos os seus pontos tinham duplicado e 3 novas habilidades tinham aparecido. A habilidade de scan também tinha aparecido.
Com esta capacidade, Lin Yang conseguia ver as características dos outros jogadores. E então o rapaz recebeu a sua recompensa por completar a tarefa. O rapaz percebeu que tinha uma tarefa adicional que lhe dava pontos de habilidade, e que as recompensas por essa tarefa adicional eram muito boas. Lin Yang pensou um pouco, pois os pontos de habilidade raros eram adicionados diretamente às habilidades recém-desenvolvidas. O rapaz percebeu que 1 segundo se transformava em 5 segundos, o que não era uma má decisão, e sentiu que era a decisão certa. O rapaz respirou de alívio e disse às raparigas para não terem medo, pois era essa a sua tarefa. Mas mesmo que o rapaz não tentasse falar com gentileza, não parecia ser assim visto de fora. O seu olhar assustou as meninas, e a irmã mais velha empunhou uma arma em forma de cano enferrujado para se proteger a si e a irmã. Imediatamente, após o rapaz dizer estas palavras, o campo saiu imediatamente a correr da sala e correu para algum lugar numa direção desconhecida. A irmã mais nova pergunta imediatamente à irmã mais velha se o zombie se foi mesmo embora tão depressa. A irmã mais velha responde que seria muito perigoso ali, por isso precisariam de encontrar uma forma de escapar. A irmã mais nova continua a manifestar as suas dúvidas de que a irmã mais velha as pudesse levar a tal lugar. Mas a mais nova respondeu resolutamente que não culpava a irmã mais velha e que acreditava que todas as suas ações estavam corretas. Nesse momento, o rapaz usou a habilidade no seu capitão, que reuniu todos os zombies do primeiro andar e os enviou para o segundo. No entanto, Lin Yang percebeu que as raparigas estavam a trabalhar juntas, apoiando-se mutuamente, enquanto ele não tinha tal aliado. De repente, sentiu uma sensação estranha e reparou na presença de algo por cima de si. A janela do sistema alertou que tinha violado o território de outro suzerano zombie. E que, até que eliminasse a ameaça ou abandonasse o território, o suzerano continuaria a ser hostil para com ele. Lin Yang percebeu que esta ameaça tinha surgido após a atualização e correu para o segundo andar para resolver o problema. De repente, uma janela vermelha do sistema notificou-o de que tinha iniciado uma missão oculta de longo prazo. Na história, ele torna-se um mestre de zona e pode marcar o seu território, mas os zombies noutros territórios são-lhe hostis. As recompensas pela tarefa são distribuídas por etapas e dependem da posse do território. E o mestre de zona deixa cair itens aleatoriamente. Lin Yang sentiu-se vivo, percebendo que seria recompensado por eliminar o senhor do andar. Achou que o nível deste sujeito devia ser superior ao seu, e sentiu também uma forte sensação de opressão. Lin Yang achou estranho que todos os zombies estivessem reunidos no mesmo local. Seria por causa daquela supressão hierárquica? Não era por isso. Lin Yang lembrou-se de que aquele sujeito parecia estar no terceiro andar. Lin Yang decidiu usar a sua habilidade de comandante. Pensou que provavelmente seria impossível lutar um contra um. Lin Yang pensou que, se não deixasse o zombie subir, desceria até o sujeito. Assim, usaria todos os zombies da área como escudo humano. Então, reunindo forças, Lin Yang cerrou os punhos e disse que tudo o que fazia era apenas pela sua recompensa. O rapaz sentiu o seu corpo começar instintivamente a lutar contra o medo, mas abrandou o ritmo porque tudo o que fazia agora era pela recompensa. Ao entrar no terceiro andar, sentiu imediatamente um fedor terrível. A princípio, pensou que só havia um zombie naquele piso e que conseguiria lidar com ele. Mas, ao observar melhor o seu adversário, percebeu que era demasiado forte para ele. Lin Yang avaliou a força do seu adversário e descobriu que era 30. Mal conseguiu desviar-se do ataque vindo do inimigo e começou a duvidar se as suas capacidades de agilidade poderiam igualar as do seu adversário, que se movia demasiado rápido. Então, o rapaz passou a correr por uma cafetaria e agarrou habilmente a placa. Percebeu que a morte estava próxima, mas, para sua surpresa, todos os seus parâmetros foram atualizados. Pensou que talvez fosse o poder que sentia, mas, de repente, ocorreu-lhe que o seu inimigo poderia dizer a palavra comida. Rapidamente percebeu que era apenas a sua imaginação e que precisava de completar a tarefa o mais rapidamente possível para receber a recompensa. O sujeito avançou rapidamente com uma faca na mão e atacou o seu adversário.
mas percebeu que o seu inimigo era bastante resistente e difícil de matar. Lin Yang, apesar de tentar causar dano ao seu poderoso adversário, percebeu que não o conseguiria fazer. O enorme zombie empurrou o sujeito com um golpe poderoso, e este voou em direção ao vidro que estava perto. O sujeito percebeu que o seu inimigo era muito forte e que não o conseguiria derrotar sozinho. Decidiu usar as suas habilidades de capitão. Estendeu a mão ao grandalhão e deu ordem para parar. Surpreendentemente, o zombie parou. Aproveitando o momento, o sujeito deslizou por baixo dos pés do grandalhão e esfaqueou-o na perna com uma faca. Então, percebeu que tinha de sair daquele lugar rapidamente e saltou do terceiro andar, escondendo-se na multidão de zombies. Lin Yang decidiu usar a multidão perto da escada rolante para bloquear o gordo. O sujeito ficou parado lá embaixo, ordenando aos outros zombies que bloqueassem a escada. O gordo apareceu na escada e começou a gritar de raiva. No entanto, os zombies, tendo ouvido a ordem do sujeito, começaram a atacá-lo e a causar danos. Lin Yang sabia que a sua hora tinha chegado e que precisava de desferir o golpe fatal no gordo. Nesse momento, o enorme zombie caiu no chão e o sujeito percebeu que o seu ataque tinha sido fatal, embora a dentada tivesse afetado apenas o corpo e não os membros. Suspirou de alívio e o resto dos zombies começou a atacar o corpo do grandalhão caído. O sujeito pensou em como era possível que parecesse estar a falar, embora a sua inteligência fosse muito superior à dos zombies normais, e ainda assim não conseguisse falar. Mas depois o sistema informa ao sujeito que um evento especial está a acontecer na sua região, ou seja, o exército. Nas próximas 48 horas, os militares vão invadir a cidade. Além disso, a sua chegada está condicionada ao cumprimento de uma determinada tarefa. Lin Yang não compreendia por que razão tinha chegado um exército, e em tão grande número. O sistema informava que interferir com aquele evento desencadearia várias missões adicionais. O sujeito poderia também receber dicas sobre a sua missão principal. O sistema também pediu para o tratar adequadamente. Lin Yang pensou imediatamente que, se houvesse pistas na missão principal, então é claro que o sujeito iria interferir, mesmo por vontade própria, porque queria voltar para casa. O sistema disse ao miúdo para prestar atenção, pois tinha lançado uma missão secreta chamada Pacientes, pelo que deveria ir para o hospital. Lin Yang achou que o exército, os médicos capturados e o hospital lhe pareciam demasiado simples. Mas depois o sujeito viu que o sistema lhe dizia que já eram 9 horas da noite e que a atividade zombie aumentava significativamente à noite, pelo que deveria procurar um local seguro. Lin Yang ficou um pouco tenso e praguejou mentalmente. Mas depois, o problema recente de Lin Yang regressou. Aquele sujeito enorme que lhe causou imediatamente danos no braço. O gordo arrancou um pedaço da sua carne e comeu-o. O sujeito compreendeu que, mesmo que os zombies não sentissem dor, ela ainda o magoava. Lin Yang usa imediatamente a sua habilidade de comandante, ordenando aos outros zombies à sua volta que parem este grande tipo o mais rápido possível por qualquer meio necessário. Ou melhor ainda, que o mordam até a morte. Lin Yang pensava ao mesmo tempo que tinha acabado de agir como um falhado por quase ter batido as botas. Ao mesmo tempo, o enorme zombie lutava com sucesso contra os ataques dos outros zombies. Começou imediatamente a correr para algum lugar. Lin Yang correu finalmente para o primeiro andar. Pensou que deveria tratar os seus ferimentos, mas agora a sua resistência era insuficiente e já não podia usar a habilidade do capitão. O sujeito começou imediatamente a enrolar a mão. Também achou que o gordo ficaria muito mais feroz à noite, e até os zombies comuns teriam medo dele. Mas isso bastaria, pois ele dar-lhe-ia um gole do coquetel. Lin Yang espreitou imediatamente por trás da porta, examinando a área à sua volta. Achou que deveria acabar com o gordo ali mesmo. Como não se virava, era um alvo perfeito. E então, Lin Yang repara no mesmo zombie enorme. O sujeito preparou um coquetel Molotov na mão e pensou para si que o monstro ainda tinha vida mais do que suficiente. O grandalhão rastejava na sua direção a alta velocidade entre os corredores. E assim, Lin Yang atira com sucesso um coquetel Molotov ao monstro. O corpo do monstro começa imediatamente a explodir em chamas, e o sujeito mata-o habilmente com uma faca.
Alguns segundos depois, suspira cansado e diz que está a morrer de cansaço. O sistema elogia-o por completar a tarefa. Pouco depois, Lin Yang decidiu verificar algo no sistema. O sujeito questionou-se sobre que tipo de território tinha e qual a sua vantagem. Ele clicou imediatamente na janela com as palavras confirmar. Lin Yang ficou chocado e agradavelmente satisfeito por ter recebido 45 pontos de experiência por esta missão. Recebeu também o bônus de Overlord, o que também foi impressionante. O sujeito entendeu que aquilo era um banho de sangue, mas lamentou que este bônus tivesse um limite, ou seja, só era possível conquistar território próprio neste centro comercial. Mas, de repente, Lin Yang apercebeu-se que um destacamento de soldados, fortemente armados, avançava diretamente em direção ao seu edifício. Lin Yang não percebeu por que razão os militares decidiram entrar. Mas descobriu-se que os militares entraram naquele edifício comercial porque tinham a missão de limpar o edifício dos zombies. Lin Yan achou toda a situação muito estranha, pois era impossível para todos aqueles soldados chegarem tão longe por causa de alguns zombies comuns. Além disso, era como se todos se tivessem libertado da corrente. Será que isso estava de alguma forma relacionado com a influência do suzerano? O sujeito já praguejava mentalmente, pois não percebia por que é que havia tantos militares à sua volta, e além disso, traziam viaturas blindadas. Será que iriam mesmo montar uma base ali? Passado algum tempo, o sujeito continuou parado no mesmo local, perguntando-se se os militares queriam mesmo montar um selo no centro comercial. O motivo da sua preocupação era que tinha acabado de se tornar o mestre do território, e agora a porta estava a ser arrombada. Temia que o vencedor anterior não fosse o único problema. Um dos soldados conta que finalmente acenderam a luz. Outro militar dirige-se também a outro comandante, que relatou ao seu capitão que o centro comercial estava completamente livre de zombies. O homem continuou, dizendo que o local era perto da localização dos alvos e que o ambiente lhes dava uma grande vantagem. Também naquele momento era o melhor abrigo. O comandante respondeu ainda ao homem que, quando o sol nascesse, deveria ser enviado alguém para fazer o reconhecimento e reportar o sucedido por rádio. O homem prosseguiu, dizendo que o segundo deveria informar os habitantes da cidade que o centro comercial é uma zona populosa onde os militares estão envolvidos. O capitão ordenou ainda que todos os cidadãos fossem recebidos. Nesse momento, o sujeito estava parado na esquina com uma faca na mão a ouvir a conversa deles. Perguntei-me se o seu principal objetivo não era realmente o centro comercial, uma vez que também estavam a ir para o hospital. O tipo zombie recebe uma nova notificação do sistema de que eu estava a falar e, de repente, percebe que o seu corpo começou a decompor-se. O tipo também percebeu que o seu está a deteriorar-se demasiado cedo e que, se não escapar, apodrecerá aqui. Lin Yang decidiu usar as suas habilidades de digitalização e pensou em como escapar. Então reparou num sujeito estranho a passear por ali. Bem, baixou-se e começou a limpar o cadáver. Lin Yang percebeu imediatamente que aquele homem era um apostador, pois tinha recebido um penso e 2 antibióticos. Aparentemente, este apostador precisava simplesmente de ir ao armazém e verificar tudo. Lin Yang agiu imediatamente e percebeu que tinha de se disfarçar de humano o mais rapidamente possível. E assim, depois de vasculhar a caixa de roupa durante algum tempo, Lin Yang encontrou as coisas de que gostava. Optou por óculos de sol, uma máscara e roupa comum. E assim, Lin Yang conseguiu apanhar o jogador logo na primeira tentativa. O sujeito decidiu amarrar as mãos e os pés. Lin Yang estava a escrever algo naquele momento e ficou feliz por finalmente poder falar com uma pessoa viva. Lin Yang mostra imediatamente ao militar um caderno com um bilhete a dizer que não devia gritar. Caso contrário, tirar-lhe-ia o que tinha passado tanto tempo a acumular. Ao início, o homem fica em silêncio, mas assim que Lin Yang lhe mostra a faca, concorda de imediato. Lin Yang tirou o pano da boca do homem e mostrou imediatamente outra página do caderno, que fazia a primeira pergunta. Como é que o homem obteve exatamente o estatuto de soldado? O militar respondeu que, ao escolher uma função, escolheu acidentalmente essa profissão. Era um soldado de segunda.
Lin Yang virou imediatamente a página e escreveu uma segunda pergunta, perguntando ao homem qual era a sua missão atual. O soldado respondeu que a janela do sistema lhe dizia para ir ao hospital receber a sua próxima missão. Mas depois o soldado disse a Lin Yang para esperar, pois tinha uma tarefa alternativa, ou seja, ofereceu ao homem a opção de começar a cooperar com o estranho ou matá-lo imediatamente. O homem ficou surpreendido, pois era a primeira vez que tinha uma tarefa destas. O soldado começou logo a sorrir e disse que todos eram jogadores, e que era por isso que não via sentido em competir. Foi por isso que disse que poderiam tornar-se amigos na vida real quando tivessem jogado o suficiente. O soldado perguntou se Lin Yang podia conversar por causa de algum bug no jogo. Lin Yang perguntou-se se isso adiantaria, mas teve sorte que o sujeito fosse bom. Lin Yang escreveu num pedaço de papel que o hospital era também o seu alvo, e uma vez que se tratava de uma coincidência, poderia o militar cooperar com ele? O sujeito disse que o homem deveria protegê-lo para que pudesse escapar do edifício sem ser notado pelos soldados. O soldado concordou de imediato e disse que ajudaria o sujeito. Achou que, aparentemente, a profissão de Lin Yang não era bem vista pelos militares, o que era lamentável. Passado algum tempo, quando Lin Yang libertou o soldado, cumpriu a sua parte da promessa e cobriu-o para poder escapar do edifício, gritando que havia algo no segundo andar. O próprio Lin Yang, que estava parado na esquina, achou que o militar era um homem de palavra e que parecia ter tido sorte em conhecê-lo. O sujeito deveria pensar em cooperar com ele no futuro. Lin Yang salta imediatamente a cerca com arame. O próprio sujeito, naquele momento, percebeu que só lhe restavam 5 pontos de experiência, pelo que um zombie seria suficiente. E depois percebe que os militares fizeram um bom trabalho, que não estava mais ninguém. Lin Yang tirou a máscara imediatamente e percebeu que o seu corpo estava a ficar rígido. Se não conseguisse encontrar um único zombie para recuperar em breve, ficaria com manchas cadavéricas por todo o corpo. Mas, de repente, Lin Yang reparou numa sensação estranha vinda de um dos edifícios próximos. Definitivamente não havia engano, e um dos edifícios continha um qualquer monstro de elite. Ele estava num prédio residencial abandonado. Ao aproximar-se, Lin Yang pensou que ele estava ali e que tinha a certeza de que o edifício estava sob o controle daquele monstro. Por alguma razão, não queria desafiar 2 senhores em meio-dia. Mas Lin Yang ainda assim decidiu tomar uma atitude tão desesperada, pois não havia nenhum zombie fraco por perto. Correu imediatamente para dentro do edifício com a faca em punho. O sujeito pensou que começava a ser tomado por uma sensação opressiva de que o monstro devia estar por perto. Mas eis que Lin Yang ouve um som estranho vindo da porta ao lado. A porta abre-se imediatamente e um zombie mutante com longas agulhas por todo o corpo emerge. O sujeito percebe imediatamente que encontrou uma nova raça, a dos comedores de ossos. O monstro correu imediatamente em direção a Lin Yang assim que o viu na escuridão. Assim que o devorador de ossos o atingiu, Lin Yang conseguiu esquivar-se, pois o monstro era muito mais lento que o gordo. No momento em que Lin Yang estava prestes a golpear o monstro com a sua faca, este atirou habilmente a sua arma para longe com um único movimento de mão. O sujeito ficou surpreendido. Afinal, será que aquele monstro tinha mesmo armadura? Mas era mais resistente, por isso não conseguia cortá-la tão facilmente. Nesse momento, o devorador de ossos decidiu ativar uma das suas habilidades, ou seja, aumentar a dureza do seu corpo, e agora as suas alterações são mais pronunciadas. Lin Yang ficou chocado, pois agora o seu inimigo tinha todo o seu corpo como uma arma completa. E assim, o devorador de ossos atacou Lin Yang vezes sem conta, e o rapaz apenas tentou manter a distância entre os dois. Mas, passados alguns segundos, percebeu que estava num beco sem saída, preso contra a parede, sem forma de recuar. O devorador de ossos tentou causar dano ao adversário novamente, e Lin Yang tentou tirar partido disso agarrando uma das agulhas no braço do monstro e tentando cortá-lo com uma faca. Sacrificou o próprio ombro. Lin Yang ficou furioso porque a saúde da sua personagem tinha descido para um nível terrivelmente baixo. 7 unidades de saúde. Gritou imediatamente que o monstro lhe tinha pedido e agarrou as suas agulhas com força, empurrando-o para trás.
O sujeito gritou que, já que o seu adversário queria tanto acabar com ele, por que não ver quem era mais resistente? Lin Yang e o Devorador de Ossos voaram imediatamente juntos pela janela do último andar. Enquanto continuavam a cair, o monstro decidiu ripostar, perfurando-o com as suas longas presas nas costelas. Lin Yang gritou com toda a sua determinação que simplesmente precisava de levar o monstro para o túmulo com ele, e que agora iriam ver qual deles era mais forte. Ou seja, se o comedor de ossos era mais forte ou o betão asfaltado. Lin Yang agarrou imediatamente a cabeça do monstro e decidiu desferir o cobiçado golpe fatal em pleno voo. E quando aterraram, o asfalto em redor estava completamente destruído. Lin Yang pensou que todos os seus órgãos e esqueleto eram apenas papas. Lin Yang percebeu que era essa a sensação que as pessoas tinham quando caíam de um lugar alto. O sujeito percebeu que não conseguia sequer emitir um som por causa da dor. A sua saúde estava a piorar. Lin Yang sabia que estava prestes a morrer. Mas por que é que o sistema não pedia uma atualização? Lin Yang questionou-se se o monstro conseguiria sobreviver e onde estavam os seus pontos de experiência naquele momento. Estava confuso e furioso, pois realizara aquele ato desesperado apenas para obter pontos de experiência e regeneração. Uma janela do sistema apareceu imediatamente perto do sujeito, informando-o de que o jogador deveria prestar atenção ao facto de que os pontos de experiência que tinha acumulado, necessários para a atualização e evolução, tinham curado seus ferimentos físicos. O sujeito respirou de alívio, dizendo que finalmente estava a ouvir pelo menos algumas palavras agradáveis do sistema. Nesse momento, o corpo de Lin Yang começou a emitir radiação verde, e os ferimentos do rapaz começaram a cicatrizar rapidamente. O miúdo pensou que, uma vez que tinha ressuscitado dos mortos, agora deveria ter permissão para evoluir. A janela do sistema também informava que Lin Yang tinha acabado de derrotar um devorador de ossos, pelo que o seu território tinha sido quintuplicado. Houve também a observação de que, se Lin Yang escolhesse uma nova raça, as capacidades específicas do capitão seriam substituídas pelas capacidades da nova raça. Lin Yang continuou sentado junto ao cadáver do devorador de ossos. O sujeito disse que as suas vantagens eram óbvias e que também podia lutar sozinho, mas que o aumento da dureza seria limitado. Lin Yang temia que houvesse problemas ao enfrentar um zombie poderoso, já para não falar que as armas de fogo estavam fora de questão. Lin Yang continuou dizendo que o portador da peste ainda possuía as capacidades do capitão. Embora controlar os zombies exigisse resistência, a julgar pela batalha anterior, o resultado poderia ser vantajoso para o rapaz. A janela do sistema informava que Lin Yang tinha decidido evoluir para portador da peste. A evolução começaria dali a 10 minutos, pelo que o miúdo precisava de encontrar um lugar seguro o mais rapidamente possível. Mas o miúdo disse ao sistema para esperar, pois o comedor de ossos poderia ter algo de útil. Lin Yang perguntou o que o devorador de ossos estava a fazer com o caderno. O sujeito olhou mais atentamente e percebeu que o caderno não passava de um diário. Lin Yang perguntou-se se aquele monstro era quem o tinha escrito enquanto ainda estava no hospital. Lin Yang abriu imediatamente o diário e começou a ler o seu conteúdo. Descobriu-se que o hospital estava a realizar experiências em pessoas, e foi assim que surgiu um vírus estranho. O próprio sujeito mostrou logo a língua e disse que as experiências em humanos eram um grande problema para o hospital. Lin Yang levantou-se imediatamente e sacudiu-se. A janela do sistema notificou imediatamente o sujeito que lhe tinha sido oferecida a tarefa paciente, e que a conclusão da tarefa era de 5%. À medida que as pistas aumentavam, a dificuldade da tarefa diminuía. O sujeito perguntou que tipo de dicas lhe simplificariam uma tarefa tão falsa. Lin Yang disse que, ao chegar ao hospital no dia seguinte, iria completar a tarefa em questão de minutos. Agora era tempo de evoluir. Não imaginava que haveria tamanha recompensa para os doentes que escapassem. Lin Yang percebeu que era uma sorte incrível. O sujeito percebeu que as pessoas que escaparam do hospital poderiam ter as capacidades de um suzerano, e temeu que houvesse um zombie de nível ainda mais elevado lá dentro. Além disso, estes 10 pontos tiveram pouco efeito na sua força.
Em vez de uma colisão frontal, o sujeito deveria concentrar-se em melhorar as suas forças. Lin Yang apontou para o ecrã do sistema e disse que, independentemente do que acontecesse, 7 habilidades eram suficientes para ele agora. Mas também decidiu investir todos os seus pontos de habilidade em agilidade. A notificação do sistema anunciou imediatamente que a evolução do jogador Lin Yang tinha acabado de ser lançada. De repente, o coração do miúdo começou a doer. Gritou de dor, pois todo o seu corpo doía muito. No dia seguinte, Lin Yang acorda e espreguiça-se. O sujeito diz logo que teve um sonho estranho e que, desta vez, a sua evolução demorou muito mais tempo do que a anterior, pois já estava a amanhecer. Lin Yang decidiu verificar as estatísticas do seu jogador na janela do sistema. Disse que o seu nível ainda estava baixo. No entanto, o rapaz teve um aumento impressionante nas estatísticas, mas não percebeu o que significava a habilidade Cheiro a Predador. Lin Yang ficou um pouco irritado, pois o sistema queria mesmo dizer-lhe que estava a começar a tornar-se um zumbi? Mas o que poderia Lin Yang fazer naquele momento, uma vez que ele próprio estava com medo? E todos os que não eram preguiçosos jogavam aquele maldito jogo. Lin Yang decidiu sair do quarto e ir até a janela para ver que horas eram. E imediatamente o sujeito disse que já eram 6 horas e que uma multidão de NPCs estava prestes a sair, pelo que precisava de se despachar. Mas depois o estômago de Lin Yang começou a roncar alto. Então, o rapaz acomodou-se junto do corpo do comedor de ossos e segurou-lhe a mão. O menino começou logo a comer e disse que esperava que, mais cedo ou mais tarde, se habituasse. E assim, os militares fizeram uma contagem decrescente. O mesmo jogador que salvou Lin Yang conseguiu conectar-se a tempo. Lin Yang pensou em como ninguém à sua volta tinha reparado que ele tinha aparecido do nada. O mesmo homem começou a virar a cabeça em todas as direções, tentando encontrar Lin Yang, pois queria cooperar com ele. E assim, o militar conseguiu encontrar de imediato Lin Yang, que estava atrás de um dos veículos militares. De seguida, um dos NPCs informou o capitão que todos os 10 caças de vanguarda estavam a postos. O capitão gritou então que se dirigiam para o ponto designado. O próprio Lin Yang questionava-se se havia necessidade de se esconder, uma vez que até os jogadores comuns o avistavam rapidamente. Lin Yang começou imediatamente a contar os soldados, terminando em 10, e percebeu que conseguiriam abrir caminho até o hospital. Eles cobri-lo-iam sem mais nem menos. O militar não compreendia como é que Lin Yang podia cooperar com ele a uma distância tão longa. E então, lembrou-se que no hospital teria a oportunidade de fazer todas as perguntas que lhe interessassem. O próprio Lin Yang se perguntou por que é que aquele hospital parecia uma casa assombrada. A janela do sistema notificou imediatamente 2 jogadores ao mesmo tempo para que Lin Yang e Ian prestassem atenção ao facto de terem entrado numa zona de alto risco. Lin Yang continuou a caminhar pela esquina do prédio ao lado e acenou a Ian para seguir em frente. O miúdo pensou que o homem também devia ter recebido a notificação do sistema. O miúdo percebeu que o seu companheiro estava bastante tímido. Nessa altura, Lin Yang já queria usar este militar como escudo e dispersar como navios no mar. Mas tudo isto ainda não era um bom cenário para ele. Todos os alertas do sistema eram avaliados de acordo com o nível de perigo. Por outras palavras, havia definitivamente pessoas neste hospital que eram mais fortes do que ele. O menino começou a pensar que havia ali algo de errado. Não deveriam ser áreas de alto risco? Por que é que só havia zombis comuns ali? Sentia a pressão ao seu redor tornar-se cada vez mais intensa. Não conseguia perceber por que razão sentia essa pressão. O sujeito decidiu descobrir onde estava escondido o resto dos zombis. Começou a procurar, mas o horror apoderou-se dele ao descobrir que todos os outros zombis estavam cercados pelos seus inimigos. Os zombis estavam bem ao redor deles. In ficou chocado quando o seu companheiro Lin Yang acelerou subitamente e correu para o lado, ordenando aos outros que fugissem. Os soldados que estavam por perto começaram a gritar e a exigir que regressasse, salientando que não podia abandonar a posição sem a autorização do comandante. Mas o miúdo estava determinado e não deu ouvidos às ordens.
Gritou para Lin Yang fugir o mais rápido possível, pois os zombies estavam a aproximar-se. Os soldados em redor ficaram confusos e começaram a perguntar quem se aproximava. Mas em breve, um enorme número de zombies irrompeu da escuridão, prontos para atacar. Os militares abriram fogo sobre os mortos, mas as forças eram desiguais, e os zombies continuaram a avançar. Lin Yang percebeu que seriam necessários no hospital, e não podia permitir que os militares morressem ali. O sujeito deu um salto rápido para o lado e entrou num edifício, acenando para que os restantes soldados o seguissem em segurança. Os zombies continuaram a aproximar-se, e os soldados gritavam para que os monstros morressem. Metade dos soldados foi atacada e devorada pelos zombies. Alguns gritaram para que se segurassem, mas outros disseram que dariam cobertura aos seus companheiros. O miúdo sabia que a situação estava a piorar e que, quando os militares ficassem sem munições, seria o fim de todo o grupo. Lin Yang virou-se subitamente para Yan e entregou-lhe o seu caderno com notas que diziam que aquele edifício era um lugar seguro e que os outros deviam sentar-se ali e não colocar a cabeça de fora, caso contrário, arrepender-se-iam. O rapaz tentou perguntar ao companheiro o que queria dizer, mas Lin Yang acelerou e correu para o interior da multidão de zombies. Yan gritou-lhe para voltar, expressando surpresa e perplexidade. O miúdo compreendeu que os militares eram importantes para a próxima missão e esperava que os seus sacrifícios não fossem em vão. Lin Yang reage rapidamente cortando a cabeça do zombie e salvando o soldado, mas os outros soldados decidem recuar devido ao grande número de zombies. Lin Yang afasta-se um pouco deles, tira os óculos e a máscara e ativa a habilidade de controlo zombie. Ordena-lhes que fiquem quietos enquanto os militares se escondem na loja, pensando que os zombies não os encontrarão após o fim da inspeção. No entanto, Lin Yang percebe que a sua energia está a esgotar-se rapidamente. A sua habilidade apenas lhe permite controlar até 800 objetos de um tipo durante 5 segundos, e havia muitos outros zombies. Após 3 segundos, a sua resistência esgota-se completamente. Percebe que precisa de encontrar um lugar para descansar antes de usar a sua habilidade novamente. Mas depois é tomado por uma sensação de perigo ou de medo. O sujeito começa imediatamente a cansar-se. Suspira imediatamente fundo e respira de forma intermitente, pois a sua resistência é muito baixa. Lin Yang vira a cabeça e vê um enorme zumbi parado ao seu lado. Parece realmente estranho. Questiona-se se é um mutante, pois é estranho que seja do mesmo nível que ele, pelo que a habilidade do capitão o torna hostil para ele. Lin Yang pensou que, enquanto não soubesse qual era a capacidade de engolir do adversário, a sua força seria suficiente. Ele sabia que, de qualquer forma, a hipótese de um zombie de baixo nível o apanhar era muito pequena. Mas depois o sujeito observou com mais atenção o facto de que, nos bolsos das roupas destruídas do enorme engolidor de zombies, estava um bilhete com um relatório de inspeção. Assim que Lin Yang se apercebeu disso, imaginou que o zumbi tinha escapado do hospital. Lin Yang deu um rápido passo em frente, apontando a sua faca diretamente para o monstro. Mas depois o sujeito mudou de tática. Acha que é bom ter se esforçado ao máximo na sua agilidade e agora pode aceitar a tarefa. Lin Yang conseguiu habilmente esquivar-se do ataque do zombie gigante e arrancar o papel do bolso. Alguns momentos depois, o sujeito também conseguiu esconder-se da vista do adversário. Lin Yang comparou o monstro a uma tartaruga, pois nunca a conseguiria alcançar. Lin Yang perguntou-se por que é que o monstro não correu atrás dele, e olhou-o com um sorriso estranho. Sabia também que os zombies que vinham do hospital não eram assim tão simples. Mas perguntava-se por que não fazia nada, apenas o olhava com um sorriso. Lin Yang descartou imediatamente estes pensamentos estranhos e percebeu que o mais importante para ele agora era olhar para o que estava escrito no pedaço de papel que tinha conseguido roubar ao zombie gigante. Atrás do sujeito, atrás dos recipientes, estavam também 2 soldados que estavam claramente um pouco receosos dele. Lin Yang recebeu imediatamente uma notificação do sistema, informando-o de que tinha acabado de receber um novo lembrete da sua missão. Além disso, o seu alvo principal estava no edifício do ambulatório. A própria nota dizia respeito à contagem decrescente para a inspeção do Hospital Central.
Lin Yang inspirou-se imediatamente e pensou que era exatamente o que precisava. Ora, o sujeito sabia exatamente para que piso precisava de ir, pois estava escrito que a terceira clínica do Departamento de Doenças Infecciosas ficava no quinto piso. Imediatamente, uma dor aguda trespassou o corpo de Lin Yang, e ele inclinou-se, apertando o coração. A janela vermelha do sistema informava que a saturação do homem era igual a 2 unidades em 100 possíveis. De imediato, o homem começou a perder o controle do corpo. Passado algum tempo, Lin Yang não compreendeu o que lhe aconteceu e os seus pontos de saturação, pois nessa mesma manhã comeu um zombi. O sujeito imaginou que isso aconteceu por ter engolido um zumbi de nível baixo. O sujeito apenas se lembrou de que atacou os espíritos dos soldados e os comeu. Lin Yang vomitou imediatamente a comida que tinha acabado de comer e recebeu uma conquista por provar carne humana pela primeira vez. O sujeito batia com a cabeça contra as paredes, gritando que tudo aquilo não passava de uma brincadeira e que não era real. Ele nunca faria algo assim na vida real. Lin Yang repetia para si mesmo que a culpa era toda das definições do jogo e dos instintos zombies. Por mais estranho que parecesse, o sujeito sentia-se satisfeito. Decidiu também esquecer o assunto e não teve tempo para se arrepender. Tudo o que podia fazer agora era evitar tal futuro. Lin Yang pensou enquanto olhava atentamente para o ecrã do sistema. Encontrou a sua nova cópia das habilidades das criaturas devoradas. Pensou imediatamente que isso significava que poderia usar a capacidade de comer ossos. A última frase foi um bico de obra. Lin Yang percebeu imediatamente que as suas forças estavam a esgotar-se, pelo que deveria concentrar-se em conservar a sua energia. Nem sequer tinha pensado em quanto tempo e esforço copiar competências exigiria, mas definitivamente valia a pena. Imediatamente, um grande número de zombies diferentes apareceu em frente a Lin Yang, e o mesmo zombi enorme que o obrigou a comer carne humana. O sujeito disse logo ao zombi para ter cuidado, porque agora iria matá-lo. Com os seus movimentos ágeis e rápidos, Lin Yang conseguiu avançar calmamente, cortando e matando os zombies no seu caminho com a sua nova habilidade. Nesse momento, a ativação da fome do zombi foi ativada. Lin Yang gritou para o monstro. Será que ele usou mesmo aqueles truques de terceira categoria outra vez? O sujeito disse que os monstros podiam mordê-lo, mas que também deviam proteger as suas cabeças. Mas depois o sujeito esmaga a cabeça do primeiro zombi, e outro ataca-o por trás. Lin Yang volta-se então para o zombi novamente, perguntando-lhe se parecia gostar de usar as suas habilidades para brincar com os outros. O sujeito lança-se imediatamente contra o monstro. Lin Yang percebeu que o seu adversário também sabia proteger a cabeça como ele. Embora isso pudesse ter funcionado contra o tipo antes, mas embora não quisesse desiludir o monstro, agora, com a habilidade de um comedor de ossos e a força de um glutão, para ele era o mesmo que partir vidro. Os pedaços de carne voaram imediatamente para os lados, e um deles começou a devorar o próprio Lin Yang. Passado algum tempo, o sujeito dirigiu-se aos militares à loja onde estavam escondidos. Yan ordenou aos outros que se acalmassem, pois não era um zumbi. Ouviram-se as exclamações dos soldados, perguntando ao cavalheiro o que tinha acabado de fazer. Mas depois Lin Yang mostra o seu caderno com a nota de que podem fazer todas as perguntas a Yanya. O militar pergunta imediatamente ao homem se poderia explicar a situação atual e se aquele senhor o conhecia realmente bem. Perante isto, Yan perguntou por que o olhavam daquela maneira e por que acreditavam tanto nele. Yan ficou assustado, sem perceber por que é que todos os NPCs do jogo tinham de ser tão realistas. Yan entrou imediatamente no quarto de Lin Yang e disse ao rapaz que lhe queria perguntar alguma coisa. Naquele momento, o próprio Lin Yang pensou que não queria tornar-se um zumbi neste mundo. As suas mãos estavam sangrentas e espancadas. O soldado perguntou imediatamente por que razão o seu irmãozinho se estava a magoar. Naquele momento, Lin Yang pensou que estava realmente sem sorte. O próprio Yan perguntou ao rapaz se estava tudo bem, uma vez que ele próprio estava coberto de sangue, e já agora não se tinham apresentado. Yan disse o seu nome e acrescentou que estava no nível 5. Era um soldado de baixo nível e gostava de desportos radicais. Yan perguntou também o nome do amigo.
Lin Yang sabia que ele não tinha motivos para estar deprimido. O rapaz respondeu que se chamava Lin Yang e que estava no nível 3. Também era estudante e estava a ir bem. A isto, Yang respondeu com um sorriso que possuía uma capacidade chamada intuição, que lhe salvara a vida várias vezes, e perguntou-lhe então do que é que o seu novo amigo tinha medo. Perante isto, Lin Yang decidiu que precisava de deixar todos os detalhes para o inferno imediatamente. Mas se Yan descobrisse que era um zumbi, continuaria a cooperar com ele? O sujeito não sabia o que iria acontecer neste caso. Lin Yang só queria escrever que era um zumbi, mas por algum motivo as suas mãos não lhe obedeciam. O sujeito não conseguia acreditar que não havia forma de escrever que era um zumbi. E então, Lin Yang vira o seu caderno com a letra para Yan, que, com o mesmo sorriso e um pouco de ansiedade, pergunta o que o amigo queria dizer com escrever apenas eu. E que a sua letra era realmente tão má. Mas só agora o sujeito se apercebe que não consegue escrever a palavra zombie. Lin Yang quis mostrar novamente a palavra que tinha escrito no bloco de notas, mas Ian perguntou se o rapaz estava realmente a ser tão pressionado pelos estudos porque não se estava a sentir bem. O homem pensou logo que tinha jogado demais, mas era a primeira vez que via alguém com tamanha crítica. Lin Yang atirou imediatamente o seu caderno para o chão, furioso, e pensou que apenas a palavra zombie não estava visível. O sujeito percebeu imediatamente que o jogo não queria que ele pudesse, de alguma forma, dizer ao amigo que era um zumbi. Lin Yang pensou que devia tirar a roupa para mostrar a Yan que era um zumbi. Mas depois, o seu amigo disse que, uma vez que Lin Yang não conseguia falar, por que é que ele estava a tirar a roupa naquele momento? Mas depois, Lin Yang sentiu uma dor terrível que reverberou por todo o corpo. Caiu imediatamente no chão. Acho que agora estava claro para ele. Tinha a certeza de que o jogo não queria que o sujeito contasse a ninguém a verdade sobre si próprio. Lin Yang recuperou a consciência num lugar terrivelmente estranho e desconhecido. Todo o seu corpo, da cabeça aos pés, estava envolto em estranhos fios vermelhos. O sujeito perguntou ao vazio o que tinha acontecido e onde estava. Enquanto bocas surgiam em redor de Lin Yang, dizendo que ele não devia absolutamente ter dito aos outros que era um zombie, o sujeito começou a dizer que era problema dele dizer ou não, e quem eram eles. Uma silhueta surgiu ao longe. A silhueta negra desferiu um murro, atingindo diretamente o coração de Lin Yang e apertando-o com força na mão. Uma dor terrível perfurou imediatamente o corpo de Lin Yang. O sangue jorrou da sua boca, e a silhueta disse que aquele era o seu aviso e que não devia falar. Lin Yang recuperou imediatamente os sentidos, percebendo que estava caído no chão. Ao lado estava um bilhete cuidadosamente recortado, segundo ele, de Anya, informando-o de que teria alguns negócios às 2 da tarde e que, quando chegasse à altura, deveriam executá-los. Anya disse ainda aos outros soldados que o sujeito era um soldado reformado e mudo das forças especiais. Lin Yang pensou se as suas palavras seriam realmente verdadeiras. Mas, infelizmente, o sujeito era apenas um zumbi que não conseguia falar. Por essa altura, o tempo lá fora já estava péssimo, como uma chuva torrencial e trovoada. Um militar entrou no quarto de Lin Yang e disse-lhe que iam numa missão especial e se o ancião iria conosco. O homem perguntou ainda se o sujeito precisava de equipamento para poder sair sozinho. Lin Yang perguntou-se por que estava a ser chamado de sênior, mas depois lembrou-se de que agora era um soldado das forças especiais. Percebeu que estes NPCs não tinham reagido ao desaparecimento de Ian ao meio-dia. Lin Yang escreveu imediatamente no seu caderno que queria ir com eles e também regressar pelo mesmo caminho. O militar respondeu de imediato que o veterano deveria ir com ele, pois naquele momento o esquadrão deles aguardava-os lá embaixo. O soldado aponta imediatamente para os seus companheiros e diz, sorrindo, que eram bons rapazes. O próprio Lin Yang achou que a atmosfera no ar estava tensa e que os soldados não eram assim tão fáceis de enganar. De imediato, um dos soldados que tinha uma cicatriz entrega ao rapaz a fotografia de uma rapariga. Diz que se quiserem agir em conjunto, terá de seguir as ordens do comandante. Diz que agora vão ao hospital central para salvar um médico chamado Xiao Ke. E se Lin Yang a vir,
O militar pede ao rapaz para garantir a segurança da rapariga. Mas depois o rapaz lembra-se que definitivamente já ouviu este nome em algum lugar. Ou seja, que a rapariga Xiaoque foi mencionada na missão. O rapaz diz logo que descobriu algo sobre aqueles zombies e o hospital.